mas vocês, cada um de vocês, tem a família vivenciada dentro de vocês. Né? Todo mundo aqui, afinal de contas, se eu perguntar o que é uma família, garanto que muitos aqui vão me dizer o que é uma família. Pode não ter o conceito do direito, o conceito da psicologia, mas todo mundo vai saber dizer o que é a minha família, com certeza. Concordam comigo? Então, é um tema assim fácil, que a gente pode realmente bater um papo, né? Conversar sobre. Né? Quem não conhece família? Quem não já viveu a alegria e as dores de estar dentro de uma família? Né? Então, vejam aí que eu coloco duas fotos. A primeira foto é o aniversário do meu neto, Benjamin. Né? Eu estou ali, se vocês procurarem, vocês vão me ver aqui. Ó. E a segunda foto é aqui a Uli. É o momento da Uli. Então, por ali, eu já indico para vocês o que é que eu chamo de família. Né? Eu tenho uma família consanguínea, certo? Mas eu tenho também uma outra família, né, que eu poderia dizer que é uma família espiritual, que é aqui onde eu me acho, onde eu me encontro, desde 2010, que eu cheguei aqui na ULI. Certo? Então, aí a gente já vai dimensionando que o conceito de família não é aquela coisa restrita a papai, mamãe e filho, mas que a gente pode ampliar esse conceito para outros agrupamentos nos quais a gente vive. Por exemplo, família pode ser o lugar onde você trabalha. Você pode transformar o lugar onde você trabalha numa família, né? Você pode transformar o lugar onde você mora numa família. É difícil? É, mas é possível. Não é verdade? É possível, embora a gente saiba que temos exatamente esse conceito de família, ele traz dentro de si muitos desafios. Muitos desafios. Né? O objetivo da nossa aula é a gente conversar um pouco sobre o papel da família no desenvolvimento da sociedade. O que é que essa família tem a ver com o social, né? E o mais importante, que eu acho, essa é a minha opinião pessoal, né? Nossa responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar. Para mim, é isso o mais importante que a gente pode conversar hoje, refletir hoje, é qual é o meu papel. E, quando eu falo papel, não é ser mãe, avó, tia, sobrinho, filho, não. Qual é o meu papel como ser e espírito imortal dentro de uma família? O que é que eu estou fazendo dentro dessa família? O que é que eu estou trazendo? O que é que eu estou aprendendo e o que é que eu estou ensinando dentro dessa família? Qual é o meu papel? É um papel de moderador? Ou é um papel daquele que traz mais conflitos? Qual é o meu papel dentro dessa família? Eu estou aqui dentro dessa família para quê? Certo? Então, para mim, isso é mais importante. Isso aqui é a minha opinião, viu, gente? Eu acho que eu trago primeiro eu e depois o social, porque eu parto do princípio de que as mudanças vão acontecer dentro de mim. Como disse Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo. Então, primeiro eu tenho que me mudar, para depois mudar o mundo. Certo?
Então, é isso. Esse é o nosso objetivo. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa família no contexto social e depois eu vou verticalizar e botar vocês para pensarem, para falarem sobre o papel de cada um dentro da família. Dúvidas? Até aí tudo bem? Ok, então vamos lá. Para mim, a família é um campo biopsíquico, social, espiritual de aprendizagem. Essa é a definição que eu dou para a família. Um campo, um lugar, um espaço, um local, onde eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê? Gente, aprendendo. Aprendendo para quê? Para evoluir. Por isso que ela é um campo biopsíquico, social e espiritual de aprendizagem. Lá a gente aprende. É um caldeirão, gente. É um laboratório, como diz Adenauer. Adenauer gosta muito de dizer que família é um laboratório. E eu concordo com ele. É um caldeirão, é um laboratório. É lá que a gente vai aprender. Se imaginem, pequenininho, bebê, né? Quantas coisas vocês aprenderam na família? Não é isso? Aprenderam a usar o garfo e a faca, aprenderam a falar, porque eu ouvia papai e mamãe falar, então vamos imitar, vamos falar também, né? Aprenderam a andar, a chutar bola, a brincar de boneca, o que fosse, né? Não é assim? Então, é um campo que a gente aprende biologicamente, psiquicamente, socialmente, porque a família tem algumas normas que, às vezes, a gente não aceita, que, às vezes, a gente não gosta. Lembre-se de quando vocês eram adolescentes, né? Que a gente não gosta. Então, mas você já está ali dentro de uma célula social. E toda célula social tem suas normas, né? E mais, também a gente aprende a questão psíquica, um campo biopsíquico social. Na família a gente aprende a amar, concordam? Mas a gente aprende também a odiar, a ter raiva. Não é verdade? Ou não? É o primeiro lugar onde a gente aprende a ter raiva, gente. É na família. Ele está dando risada, mas é verdade. Eu vi meu neto, esse que estava ali fazendo aniversário, ali era um ano dele. Ele, assim, por uns 8, 10 meses, ele teve uma crise de raiva que eu ficava olhando para ele e dizia assim, mas onde é que ele aprendeu a ter raiva? E ele... E como ele não sabia falar, ele gritava, ele chorava, porque ele queria um determinado brinquedo. Ele queria, não era um brinquedo, ele queria pegar uma chave de fenda, na realidade, porque o pai estava trabalhando, ele queria pegar a chave de fenda e a gente tomou da mão dele, claro, né? Poxa, você precisava ver a raiva dele. E eu ficava assim, aonde ele aprendeu a ter raiva? Então, onde a gente aprende muitos sentimentos, muitas emoções. Começa ali, na família. Certo? E o espiritual também. Se somos espíritos imortais, aonde a gente for, o espiritual está presente. Não existe separação. Diga. Boa noite, Augusto. Pegando essa fala sua aí, onde a gente aprende a ter raiva, no caso. Aí eu lhe pergunto, onde aprende a ter raiva ou onde começa
a manifestar a raiva. Mostrar quem eu sou. Exatamente. Digamos assim. Entenda o meu aprender, a manifestar. O aprender seja controlar, dominar, ou até extravasar, se for favorável. Exatamente. Muito bem colocado. Né? Porque, por exemplo, quando eu olhei para Benjamin, que vi que ele estava com aquela raiva toda, eu perguntava, mas onde você aprendeu a ter raiva? É para a pergunta que eu fiz a mim mesma, né? Onde ele aprendeu a ter raiva? Então, a raiva dele já vinha. Né? E até hoje ele é um espírito que, quando ele diz eu quero, ele quer. Sabe? Bem, daquele tipo assim, bem dominador, bem determinado. Né? Então, é isso mesmo. É onde a gente fala, onde a gente aprende como uma expressão pedagógica. Né? Mas, na realidade, se todos somos espíritos imortais e estamos dentro de uma família, o nosso espiritual também está ali, presente, a todo momento e a toda hora, porque a gente não se desvincula, né? Diz assim, espera aí, meu espírito, fica aí um pouquinho que eu vou ali. Não existe isso, né, gente? O mundo espiritual e o mundo material é um só. A gente, às vezes, costuma separar. Aqui é o mundo material. Sim, mas onde é o mundo espiritual? É aqui também. Porque eu sou espírito e estou aqui. Então, aqui também é um mundo espiritual. Você é o espírito, você. Olha quantos espíritos tem aqui. E encarnado. E imagine os desencarnados que estão por aí também sentados. Né? Então, a realidade física é uma realidade também espiritual. Entende? Então, por isso que é um campo biopsicossocial espiritual de aprendizagem. Dúvidas? Concordam comigo? Eu gosto quando dizem, não, mas ó, é pró. Então, é isso. Então, a gente se recorda, né, de criança que fomos e de como a família foi uma referência. Como ela foi referência para nós. Como está ali foi importante. E é importante até hoje. Porque, por exemplo, mesmo depois que os pais já não estão tão presentes, bom, os meus mesmo já não estão mesmo presentes fisicamente na minha vida, porque todos dois desencarnaram já, né? Mas mesmo quando eles não estão presentes mais fisicamente na nossa vida, às vezes a gente viaja, vai morar em outro lugar, né? Mas mesmo assim a referência permanece, né? Porque a gente cria novas famílias, novos vínculos, né? Mas a família passa a ser uma referência. E ela é uma referência por isso, porque ela é esse campo, esse locus de aprendizado. Nascemos para adquirir habilidades. Não é isso? Não é isso que vocês têm aprendido aqui na ULI? Nós nascemos para adquirir habilidades, para evoluir. E a família é um locus importantíssimo nessa questão de aprender habilidades evolutivas. Como conviver com o outro, como aceitar a diferença do outro, como conviver com aquela pessoa que não pensa igual a mim, que não age igual a mim, que é totalmente diferente de mim. Né? A família nos mostra isso, nos ensina isso. Se não nos ensina, pelo menos nos mostra, com certeza. Se não aprendemos, o problema é nosso. Certo? Bom, vamos lá. Então, é uma referência. E o ser humano, então, a família no ser humano é de uma referência enorme. Porque você veja lá, a galinha, quando o pintinho sai do ovo, ele já sai quiscando. Já sai ciscando, né? O bezerrinho, quando nasce também, ele já pega, levanta, sai andando e vai em busca do seio
da mãe, né? Mas e o bebê? E nós? Repare a nossa dependência. Já pensaram nisso? Como o ser humano é dependente até uma boa parte da sua, né, da sua história. O bebê é completamente dependente. Se ele não tiver alguém que cuide, ele morre. Né? E lá vai, 10 anos, aí, com os 8, 9, 10 anos, ele já pode, a criança já pode até ter algumas atitudes, né? Mas, mesmo assim, ainda precisa de muitos cuidados. Somente depois da adolescência que a gente começa realmente a dizer que pode botar a cara no mundo, né? Então, nós, seres humanos, somos bastante dependentes. Por isso que ela é essa referência. Precisamos realmente de ter essa família. Por mais que a gente brigue, por mais que aquele irmão seja chato, por mais que eu não entenda meu pai, por mais que eu não entenda minha mãe, por mais que minha mãe não entenda a mim, que sou filha, certo? A família é uma referência. Ela é sempre uma referência. Porque ela traz em si um desafio para o espírito. A família é um lugar de desafio. Permanentemente eu estou sendo desafiada ali na família. Certo? Com o filho, com a filha, com o neto, com o sobrinho, com o tio, com o pai, enfim. Sempre há um desafio que eu preciso vencer. São lutas internas que eu preciso vencer. E a cada conquista de uma habilidade dessa, eu estou evoluindo. Diga. Por favor, no caso de crianças que são relegadas ao tratamento e o cuidado em orfanatos, o desafio daquele espírito é exatamente naquele agrupamento, não é? Naquele agrupamento. Certo, exatamente. porque aí o foco já sai da família propriamente dita, e aí é na convivência com os demais, por exemplo, de um orfanato, de uma casa de acolhimento, não é isso? É isso. Tá. Porque aí passa a substituir as relações, porque o que é o núcleo da família? Não é um núcleo de relacionamentos? Não é um núcleo onde a gente está permanentemente se relacionando? Né? Então, no caso da criança que vai para um orfanato, digamos assim, o relacionamento dela é aquele mundo ali onde ela vive. Então, ela vai adquirir as habilidades dela ali dentro daquele espaço. Certo? E é por isso que, às vezes, acontecem tantas coisas, né? Porque, às vezes, o espaço não permite que esse espírito se expresse, como ele falou, ou só expresse um lado, né? E não expresse a sua totalidade. Entendeu o que eu quero dizer? Mas isso, inclusive, não acaba indo de encontro à própria programação desse espírito? Eu acredito que não. Eu não posso afirmar, generalizar, mas eu penso que não. Porque a gente programa no mundo espiritual, mas a gente programa até certo ponto. Porque depende muito de cada caso, depende muito do grau de evolução do espírito. Inclusive, sábado, Adenal estava falando sobre isso, sobre família, aqui, ele estava falando sobre isso. Como é que são as escolhas? A gente não programa assim, eu quero meu pai José, eu quero minha mãe Maria, eu quero meu irmão Tereza. Não, não há esse tipo de programação. Você pode programar uma situação, né? Um contexto,
Você pode programar o contexto, mas olhe lá, porque existem muitas variáveis, que a gente não pode generalizar mesmo. Aí é uma coisa individual. Tem a ver com o grau, o estágio de evolução daquele espírito. Né? Porque, no caso, ele pode até nem ser capaz ainda de programar. Tá. Ele vai ter, mais ou menos, uma encarnação compulsória. Entendeu? Você vai. É isso que você vai viver. Percebe? Desculpa, mas é porque acaba sendo um tema um pouco delicado. É só para que eu entenda. Porque, veja, eu percebi na aula na live que Adenauer fez, que é como se fosse a gente pudesse fazer essa programação, é um esboço geral, com suas variáveis, mas sempre no sentido de proporcionar àquele espírito a maior oportunidade dele desenvolver as habilidades que estão ao seu alcance, não é isso? Eu entendi dessa forma. Está certo até aí? Exato. Sim. O espírito veio sempre para evoluir. Certo. A evolução é inexorável. Tá. Agora, por isso que ficou assim um pouco confuso na minha cabeça, porque, veja, a partir do momento que o meio limita a possibilidade de expansão dessas habilidades, eu creio que está indo um pouco... Desculpa, será que limita? É difícil você dizer isso, se limita, porque você não sabe o que é que aquele espírito está precisando aprender. Pronto. Então, pode ser que ele esteja precisando aprender a viver aquilo. Certo. Ok. Até isso pode ser um desenvolvimento de habilidade, exato, correto? Um desafio. Exato. Tá, um perfeito. Desafio, que pronto, eu falei. Pronto, é um perfeito, desafio. Perfeito. O espírito está constantemente em desafio, porque, senão, ele não evolui. Para que o espírito evolua, ele precisa aceitar os desafios da vida. Ele precisa estar em permanente diálogo com a vida. O que é que eu chamo de diálogo? São esses desafios. E, às vezes, a vida nos impõe desafios que não era bem o que a gente queria. Não é verdade? Né? Tem muitos desafios que não eram o que eu queria. Não era isso que eu queria, mas vem. E aí você tem que ir, porque ali tem um aprendizado. Você tem que viver aquilo, porque aquilo ali tem um aprendizado. Diga. Mas vamos, senão... Você me fez sair um pouco da aula, mas vamos lá. Falando em programação, as subsequentes, ou seja, de acordo com para onde a vida me leva, eu entendo que é recheado de variáveis. Mas estaria errado dizer que a programação, eu vou transformar em uma palavra para ficar bem claro. A programação desse útero que me vai acolher. Ela não é, pode-se dizer, inexorável, mesmo quando é dito que você, por imposição, não terá, aspas, a possibilidade de combinar esta encarnação, esse útero onde você vai começar a ser gerado. Seu desafio será ser gerado mais ou menos por acaso. Então, o que eu quero dizer? Onde eu vou nascer? De quem mulher eu vou nascer? Ou até mesmo de uma proveta? Isso é programado, porque ninguém nasce por acaso, podemos dizer isso. Sim, claro, claro. Aí é, né? Aí é. Até aí, sim. Agora, depois você vai encontrar todas as variáveis possíveis, né? Bom, voltando para a aula. Função da família: possibilitar ao espírito o seu progresso pessoal, social e espiritual, visando o aprimoramento da fraternidade, uma vez que os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros, servindo como instrumento de crescimento individual e coletivo. Então, essa é a função da família, né? É a gente estar dentro de um grupo onde vamos evoluir juntos, né? É bom ter essa ideia e refletir bastante sobre essa ideia, né?
porque na família todos são responsáveis por todos. É um grupo responsável por todos, né? Então, a gente tem que parar para refletir. E eu, nessa família? O que é que eu estou fazendo? Né? O que é que eu estou aprendendo? O que é que eu posso ensinar? Certo? Porque existe essa função. E Adenauer diz assim, deixa eu vir para cá para ler. Entenda a família como a representação do mundo em que você vive, no qual lhe cabe importante papel na condução do destino pessoal e coletivo. Tudo que você vive em família representa sua realidade interior, razão pela qual deve ser tratado como oportunidade de transformação evolutiva para você e para todos os seus familiares. Então, a família é uma oportunidade de transformação coletiva, que foi o que a gente já vinha conversando, né? A família é um campo de aprendizado. É ali que eu vou adquirir como as minhas habilidades necessárias para a minha evolução. E vai depender de mim, de quanto eu estou consciente, de quando eu estou me observando dentro da família, né? Como é que eu me vejo dentro da família, o que é que eu faço, quais são as minhas atitudes, como é que é a minha amorosidade, como é que é os meus relacionamentos dentro dessa família. Porque é uma oportunidade de transformação que está sendo me dada, né? A reencarnação, ela traz uma oportunidade de uma nova versão. A gente costuma dizer aqui na ULI que cada vez que a gente encarna, a gente vê melhor. Sempre, essa daqui é a minha melhor versão. Na próxima, eu vou vir um pouquinho melhor. Né? Assim que a gente diz muito aqui na ULI, a gente fala muito isso. Né? Então, a família é uma oportunidade que eu tenho. Então, olha para a sua família. Então, quando Jesus diz assim, fazer o bem ao próximo, faz o bem dentro da família. Comece pela família. O próximo seu é sua esposa. O próximo seu é seu marido. O próximo seu é seu filho. O próximo seu é seu pai. O próximo seu é sua mãe. Começa por aí. Certo? Porque é uma oportunidade que a gente não pode perder. E, muitas vezes, a gente perde. Porque a gente não está atento a esses questionamentos nossos dentro da família. Como é o meu relacionamento com meu filho? Porque, muitas vezes, a gente fala de amor. Mas será que é amor mesmo? Amor é uma palavra que a gente usa para muita coisa. Eu amo caranguejo. Eu amo meu carro. Eu amo meu gato. Mas eu amo meu filho. É o mesmo amor? Estamos falando do mesmo sentimento? Mas a palavra é a mesma. Né? Então, a palavra amor ela tem um leque de significados e que a gente precisa estar bem atento. Né? Eu conheço casais que vivem juntos e que um chama do outro de amor e não tem amor. Você olha assim e vê que ali o amor já foi há muito tempo. Mas eles continuam se chamando meu amor. Percebe? Então, é preciso ver isso. Né? Assim, como é que está o meu relacionamento dentro dessa família? Para que ela possa ser uma oportunidade de transformação evolutiva para mim e para o outro também, porque na medida em que eu adquiro as minhas habilidades evolutivas, na medida em que eu amadureço espiritualmente, quem está ao meu entorno também vai. Dúvidas? Posicionamentos? Colaboração? Pode ser colaboração. Não? Então, vamos lá. Eu disse que era um bate-papo, né, gente? Então, vocês podem me interromper a qualquer momento. E a gente conversa. Porque vocês vivem. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês vivem. Ou é, não é?
Os relacionamentos como pai, como mãe, como filho, como tio, como sobrinha. Vocês não vivem isso diariamente no seu cotidiano, né? A gente desempenha, às vezes, vários papéis dentro de uma família, né? Então, são os relacionamentos que o tempo todo eu estou levando. E como é que estão esses relacionamentos? Como é que eles estão acontecendo? Já pararam para pensar nisso? O que é que eu estou exigindo de meu pai? O que é que eu estou exigindo do meu filho? O que é que eu estou exigindo da minha filha? Será que ela tem condição, ou ele tem condição, dessa exigência? Será que isso não é meu? Até que ponto essa exigência não é minha? E não é dele, não tem nada a ver com ele, é meu. Isso me pertence e não pertence a ele. Né? Que tipo de relacionamento é esse? Certo? Ou, então, o contrário, porque, às vezes, a gente vai para o outro extremo, né? Até que ponto eu estou permitindo isso? Qual é a minha dose de permissão? Porque a gente tem que ter um limite também, né? Normas. Para a gente crescer, para a gente amadurecer, a gente precisa também ter limites, ter normas. Bom, vamos lá. A origem da família se perde no tempo. A gente não sabe. Perguntar assim, quando foi que surgiu a primeira família? Impossível saber. Né? Porque até os animais vivem em família também. Né? Então, parece que é algo natural viver em família. A ideia de viver em grupos, criando vínculos uns com os outros, perpassa toda a história da humanidade. Fosse de recorrência do instinto de perpetuação da espécie, fosse pela luta com as dificuldades cotidianas, ou, simplesmente, pelo desejo de não se viver só. Né? Por que que se vive em família? Né? Então, a perpetuação da espécie, sim, leva muito, né, a que se vive, principalmente nos nossos primórdios, né, nos primórdios da humanidade. Né? Uma forma de se proteger. Né? Mas, depois, também, com a evolução, a família passa a ser uma célula também social e econômica. Tem a ver muito com a economia, né? Os grandes feudos, que eram os feudos familiares, né? Idade Média, por aí. A família, além de ser uma célula social, era uma célula econômica. Né? O primogênito, aquele que vai receber a minha coroa, o meu ducado. Né? Entende? Então, também passa a ser, e por aí lá vai. E a gente vai ver que o conceito de família ele mudou muito durante todo esse tempo. Mas, enfim, é bom a gente saber que família é algo que sempre esteve presente em nós, seres humanos. E é um conceito dinâmico que se modificou à medida que a sociedade humana evoluía, que eu acabei de dizer. Por essa razão, diversos foram e são ainda os agrupamentos familiares resistentes, sendo o mais conhecido a família tradicional. Então, o conceito de família vem, durante esse caminhar da humanidade, que eu diria que é o caminhar do espírito, porque o caminhar da humanidade é o caminhar do espírito, não é mesmo? É o espírito que se propõe os desafios e ele vai evoluindo, vai caminhando, vai passando por estágios e mais estágios. Né? Então, o conceito de família mudou muito. Né?
Então, a gente pode parar em determinado período do tempo e pegar a família tradicional. Não querendo dizer que começou aí, hein? Antes dessa família, já existia muitos outros tipos de família. A família tradicional, que era a família patriarcal, onde a gente tinha um senhor, que era o provedor da casa, é isso? O pai, o patriarca, ele é o provedor da casa, e a mulher é a cuidadora da família, cuida dos filhos. Essa é a família tradicional, patriarcal tradicional. Ela ainda existe até hoje, viu? E em muitos lugares a gente ainda encontra esse tipo de família, né? Aquele tipo que lugar de mulher na cozinha. Lembram dele? Então, essa é a família patriarcal, que ela o espírito vai avançando, vai trazendo novas formas mais complexas de relacionamento, e a família foi se modificando. Então, a partir do século XXI, eu botei 21, mas isso é apenas uma data, podia ser muito antes, né? Podemos dizer que há uma reinvenção da família. A família pluralista. Tem advogado aqui? Algum advogado? Porque o direito tem inúmeros agrupamentos que ele chama família. Inclusive, quando eu estava fazendo essa aula, minha filha disse, minha mãe... Aí eu falei, não, eu só vou ficar com 3. Basta 3. Né? Por isso que eu perguntei se tinha advogados, né? Mas o direito ele traz inúmeros exemplos de agrupamentos que o direito considera família. Porque família é um tema tão importante que é estudado pelo direito, pela psicologia, pela biologia, e nós, espíritas, também damos uma importância enorme a esse tema. Vocês vão ter aula de família no ciclo 2, vocês vão ter aula de família no ciclo 3, né? Que eu dou também lá. Vocês vão ter aula de família no ciclo 8. Eu não sei do ciclo 6 e 7, mas no ciclo 8, com certeza. Esse tema vai e volta. Agora, cada vez que ele volta com mais profundidade. Certo? Para vocês. Bom, enfim. Aí eu peguei somente 3. Família mosaico, que eu acho interessantíssima. Família monoparental e família homoafetiva. Peguei apenas esses 3, mas existem várias outras formas da gente se agrupar como família. Família mosaico é aquela que os meus, os seus e os nossos. Conhecem? Na minha família, eu tenho uma família mosaica, eu acho muito divertida, muito extraordinária. Eu acho que aí o espírito dá realmente um desafio enorme a quem faz parte dessa família. Porque a moça já casou, já teve filho, é o segundo casamento dela. Pelo menos a família que eu conheço. O rapaz também já foi casado, já teve filho. Aí eles se casam e têm filhos. Então, são os filhos deles 2, e mais o filho, e mais o outro filho. Aí, esse filho aqui tem uma avó, tem um tio, tem um irmão, certo? Essa outra filha aqui, estão entendendo? Ficou complicado? Não. Tem um tio, tem uma avó, e tem um irmão. Aí, quando é no Natal, imagine, isso aí tudo junto. Entendeu? Porque eu acho que é uma panela de pressão. É muito interessante. Aí você tem diversos tipos de pessoas, né? Diversas mentalidades. Né? Então, na época da eleição mesmo
sei lá, com 3 anos atrás, não foi 2 anos atrás, nossa, era um horror. Tinha que eu entrar no meio do caminho e dizer, basta, chega, sabe, e dar um basta, porque como eu sou mais velha, cabelinho branco, tenho autoridade, né? Que cada um tem direito de pensar, mas não tem direito de brigar no Natal, eu dizia assim, né? Enfim, é uma família muito extraordinária, essa, né? Porque você vai conviver assim. Aí o pequenininho perguntava assim, por que que ela é avó dele, mas não é minha avó, se eu sou irmã dele? E é verdade. Porque eram irmãos, por parte de pai eram irmãos. Mas eu era avó de um, mas não era avó do outro. Percebe? Então, na cabeça dele, até ele entender isso, foi preciso a gente fazer, sabe? E ele perguntou várias vezes, até que um dia ele entendeu, né? Então, é uma família extraordinária. E essa família é muito presente hoje em dia. Muito, né? Então, é um desafio do espírito, né? Desses espíritos que estão querendo vivenciar essa experiência, né? Como é fazer uma... Repare, é completamente diferente da família patriarcal, onde era centrada em 2 pessoas, papai e mamãe. Aí não, aí o negócio se dissolve, né? Porque o papai é, a avó não é, o tio é, mas não é, sabe? Então, é muito interessante. Temos a família monoparental. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa família, numa determinada classe social, né, que é famílias onde, de mães solteiras, né, é uma realidade brasileira, né, a gente sabe disso, é uma realidade brasileira, as mães solteiras, né? Pode também ser o pai solteiro, mas é a família onde há apenas um sujeito que coordena, ou que mantém, ou que é o provedor daquele grupo, né? E temos a família homoafetiva, que também é uma outra realidade nossa. Hã? Então, agora vocês vão fazer o seguinte. Eu gostaria de fazer duplas, mas não gostaria que fosse assim, papai com mamãe, marido com esposa. Vou separar. Posso? Concordam? Então, vocês vão sentar. Esse aí você pode... Aqui é... Vocês são casados, né? Ah, então aqui eu separo. Procure outra pessoa. Pronto, mistura aqui. Ótimo. Aqui também, se vocês misturarem, ó. Agora, Rodrigo, era bom não gravar agora, né? Ou parar a gravação, né? Aí misture aí também. Faça aí pares. Lá atrás também tem alguém que... Agora, se alguém ficar sozinho, faz um trio. Ali já tem um par, ó. Vocês são parentes? Não. Ok. Pronto. E aí vocês vão conversar sobre... Sobrou alguém, Rodrigo? Não, né? Todo mundo com seu par? Ótimo. Então, vocês vão conversar sobre qual o modelo da sua família. Pode ser mosaico, ou monoparental, ou homoafetiva, mas pode ser outro modelo, pode ser a patriarcal. Inclusive, existe uma família patriarcal moderna, que é papai e mamãe, mas papai trabalha e mamãe também trabalha, né? Mas são 2 pessoas que são provedoras da família. Existe também essa família, muito presente hoje em dia. Então, o modelo não se apegue aos 3 modelos que eu trouxe. Vocês podem ter um outro modelo. Então, qual é o modelo da sua família? Certo? Diga. É o seu modelo. Uma gestão compartilhada. Isso, né? Então pronto, é o seu modelo. Isso, é o seu modelo. É o seu modelo. Ok?
esse modelo lhe traz alguma implicação? Primeiro você vai descobrir qual é o seu modelo, você vai conversar. O meu modelo é esse, por exemplo. É uma família tradicional, mas com uma gestão. Esse modelo lhe traz alguma implicação, ou lhe trouxe alguma implicação, ou não, você conviveu nesse modelo pacificamente, ou você tem traumas desse modelo. E, por último, você tem uma família idealizada? A minha família é essa, mas eu gostaria tanto de ter nascido... Se eu fosse escrever a minha primeira página da encarnação, meu pai seria Bill Gates. Certo? Entendido? Então, vamos lá? Zolda. Quando você dá o tema, você acha mais proveitoso ou fica a livre escolha que se remeta à família de origem, por exemplo, meus pais, eu, filho, ou você. eu hoje? É você que escolhe. Okay. Você escolhe. Você pode tanto falar da família que você gerou, como da família onde você foi gerado. A família constituída é a família onde foi gerado. Eu não posso ouvir todos, mas quero ouvir alguns. Quem é o voluntário 1? Aqui. Você é? Sérgio. Sérgio. Vá, Sérgio, fale aí. Bom, minha amiga Alessandra, ela vem de uma família patriarcal, tradicional, e formou sua própria família, também patriarcal, tradicional. Ou seja, como você falou, né, a força da referência da família. Implicação, toda relação traz, né? E aí conflitos acontecem. E nunca teve uma família idealizada. Não, inclusive é a primeira vez que eu estou. Inclusive é a primeira vez que sou abordada dessa forma. Você tem uma família idealizada? Não. Então, você está satisfeita com a sua? Sim. Então, pronto. Sai. Também depois. Ótimo. Maravilha. Também depois de 26 anos de casado? Eu não sei. Eu já vi gente com mais tempo mudar. Então, aí é com você, não posso dizer nada. Isso também remonta aos meus avós. Porque quando minha mãe casou com 18 anos. Fomos morar na casa dos pais dela. Eu vou dar as costas que eu vou pegar água, mas estou lhe ouvindo. Meu avô era autoritário, patriarcal. Quando eles casaram, minha avó tinha 13 anos, ele era mais velho. Meu pai era mais velho do que minha mãe. Com o meu marido, só tem 1 ano de diferença entre eu e ele. Mas fui ver nos moldes do meu pai. Então, terminamos, apesar de trabalhar por mais de 20 anos... Você foi seguindo o modelo? O modelo. Ok. Quem mais? Quem não seguiu o modelo? Quem não seguiu o modelo? Hein? Aqui ele não seguiu o modelo. Quem não seguiu o modelo? Não seguiu o modelo? Não seguiu o modelo? Então, vamos ver quem não seguiu o modelo. Então, a minha família de origem era uma família tradicional patriarcal. Então, assim, minha mãe realmente era ligada aos afazeres do lar. Meu pai era que geria tudo, era o provedor. E, assim, era realmente o modelo que a gente já conhece. E na adolescência, né, aquela fase de contestação, nós sabemos que achamos, né, que sabemos tudo, somos invencíveis. Os conflitos foram muitos. Mas ele sabia delimitar muito claramente até onde eu podia ir. E então chega até um momento em que você acha que sente raiva. Mas com a maturidade, você vai percebendo, e eu agradeço, sou muito grata, inclusive, meu pai, do ponto de vista de valores morais,
Para mim, até hoje, meu pai é um herói, é uma referência. Ele já se foi, né? Continua sendo minha referência. E, assim, eu trago tudo que ele me ensinou, na verdade, né? E ajudou minha mãe nessa gestão. Então, assim, eu hoje agradeço tudo aquilo que eu reclamei na época que eu era adolescente. Né? Como, de fato, a maturidade é importante para isso. Quando eu me casei, eu quis mudar esse modelo. Então, o nosso casamento é um casamento de gestão compartilhada. Né? Então, assim, não é como a gente vê, as mulheres queimaram os sutiãs, mas na hora que querem a gestão compartilhada é assim, o meu dinheiro é meu e o dele é nosso. Lá em casa não é assim. O nosso dinheiro... gostei dessa, como é? O dinheiro é meu. O meu salário é meu, meu dinheiro é meu, mas o dele é nosso. Gostei. Né? Não, lá em casa não Essa é ótimo, né? Né, mulheres? E minhas amigas brigam às vezes comigo. Você é uma besta, não sei o quê, mas não é. Lá em casa, o nosso é nosso. O meu é dele, meu, e o dele é dele. O seu é seu, o meu é meu, e os dois são meus. Pronto, são nossos. Pronto. Agora, qual é a implicação? É que, nesse tipo de gestão, como você está compartilhando com o outro o tempo todo, qual é a sua tendência? É você querer que o outro mude para pensar igual a você. Você esquece que ele vem de uma outra família, com outras experiências reencarnatórias, portanto, com habilidades diferentes e, muito possivelmente, um grau de adiantamento espiritual distinto do seu. Né? Então, isso termina, claro, tem que ter as brigas, né? O mal-estar. Mas isso faz parte, os desafios faz parte. Né? E hoje somos avós e nossas filhas, né, são nossas amigas. Isso que eu estava dizendo para ele. É algo que nos deixa assim, muito tranquilos e felizes. Ele reclama porque ele diz que eu falo muito. Já vou fechar. Sou muito felizes. Francisco? Foi você que pediu? Não pedi, não. Eu só respondi que a minha família é diferente da que era antes. Ok. Mas eu posso passar para quem queira. Tem mais alguém? Bora lá? Tinha ali, não era? Que ia compartilhar? Ricardo, aqui. Ela gosta de falar muito. De novo, gosto de falar, ela gosta de falar. Sim, você fala muito, mas a gente aí limita. Você tem 1 minuto, pronto. Não, interessante que tanto a minha família materna quanto paterna, o modelo foi exatamente esse, os homens sempre mandões. E eu sempre fui um espírito muito rebelde, no seguinte sentido, eu não nasci para... exatamente. Eu tenho um perfil assim, muito independente, sempre tive. Inclusive, quando meu pai queria ditar as normas, eu queria questionar com ele, sempre foi assim. Tive muitos embates, mas, como filha mais velha, que é interessante, eu fugi a regra até nisso, porque a filha mais velha normalmente tende a aquecer a tudo. Não foi o meu caso. Então, eu sempre disse a mim mesma, no dia que eu tiver um parceiro, a gente tem que conversar. Não é do meu jeito nem do dele, é do nosso. Então, quando eu conheci o grande amor da minha vida, estava até comentando com o Carol, era um homem filho único, mas que não conseguiu se desvencilhar do casamento com a mãe. Então, eu tive muitos conflitos e, por fim, desafios. Aí, resultado, tivemos uma relação maravilhosa e tudo, até certo ponto deu para aguentar. Depois veio um filho maravilhoso, que hoje tem 20 anos, é o meu amor, Pedro Afonso. E, com esse amor de meu filho, eu criei forças para dizer, a partir de agora não dá mais. E eu me tornei uma mãe provedora em todos os aspectos, né? Porque, embora ele tenha uma condição social, financeira, econômica excelente, mas ele, por vingança, resolveu se afastar, e, na minha cabeça, tudo bem, até hoje. Resultado, foi o modelo que eu escolhi? Não, mas foi o que me desafiou a amadurecer, a crescer, a ser quem eu sou hoje. Resultado, esse modelo
Tá. Esse modelo lhe traz algumas implicações, já me trouxe, já me fez despertar para muitas coisas. Hoje eu sou uma pessoa muito mais amadurecida. Não tenho dúvida. Foi um grande desafio. E não acredito nessa família modelo margarina, não acredito. Acredito só numa coisa, eu disse a Carolina, no respeito, acima de tudo, e no acolhimento. Ok. Mais alguém? Rapidinho, porque a gente tem que continuar a aula. Achei os depoimentos interessantes, né? Temos uma que ficou no mesmo modelo, né? Teve duas que saíram dos modelos. Diga. 1 minuto. Pronto, porque Rosana pediu, gente. Boa noite. Vou falar do meu modelo de família. Meus pais me tiveram com 17 anos e eu fui criada por minha avó. Primeiro pela minha avó materna, depois pela minha avó paterna. E eu nunca vi meu pai e minha mãe como meus pais. Eu via como meus irmãos. E achava um absurdo quando eles queriam mandar em mim, porque eu não era filha deles, era filha de minha avó. Inclusive, minha avó me incluiu nas coisas dela. Tá vendo? Um modelo que eu não falei, né? Tá Porque vendo? existe esse modelo também. Ó. E hoje, um modelo diferente dela. E hoje em dia eu olho para meu pai e eu penso que ele é meu irmão mais velho. A gente tem brigas, às vezes, assim, porque eu não vejo ele assim, como meu pai. Eu vejo como meu irmão. E o meu irmão chato, às vezes. E sempre foi assim, minha avó acima de tudo. Ela que resolvia tudo, entrava em todas as conclusões minhas, onde eu ia estudar, o que eu ia fazer. Meus avós, não meus pais. E o meu modelo de família idealizada era isso, que eu sempre me questionei. Que eu queria mas você ter meu tinha pai uma família e minha mãe. idealizada. Sim, porque todo mundo tinha. E a gente é adolescente, a gente sempre pensa, eu queria ter o pai e a mãe. Mas eu tinha, entendem? Eu tinha pai e mãe, mas eu queria ter meu pai e minha mãe. A posição de pai e mãe, mas não eles, não eram meus pais. Esse foi meu modelo de família. Fui muito feliz com minha avó. Interessante, né? Porque ela tinha o pai e a mãe, mas ela tinha um modelo idealizado com pai e mãe. Olha a mente, né? Como a mente faz, né? A mente da gente, como ela cria, né? Ok, gente. Vamos lá. Foi bom, não foi? Bom, então, vamos lá, continuando. Então, nós temos uma família carnal, que é a nossa família originária, cujo vínculo é consanguíneo, não é isso? E nós temos uma família... Não, volta. Como é que eu volto? Aqui. Uma família constituída, cujo vínculo é social. Quero que vocês prestem atenção a essa questão de vínculo, porque quando a gente chegar na família espiritual, esse vínculo é completamente outro, é completamente diferente. Então, na família consanguínea, o vínculo é o consanguíneo, né? Papai, mamãe, eu nasci de papai e mamãe, ponto final. É um vínculo consanguíneo. E esse vínculo consanguíneo vai fazer toda aquela referência que nós já conversamos e que eu não vou repetir. Todos os desafios que vocês viveram, né? E aí a gente cresce, a referência continua, e aí a gente pode ir para o mesmo modelo ou não, né? A gente constitui uma família, e aí o vínculo já não é mais consanguíneo, o vínculo aí é social, certo? Por exemplo, a sogra mesmo é um vínculo apenas social, né? A esposa é um vínculo, ou o esposo, como seja, é um vínculo social. Embora seja um vínculo forte, mas é um vínculo social. Ele pode ser desfeito. O vínculo consanguíneo não pode ser desfeito. Você não se divorcia de seu pai, nem de sua mãe, nem de seus irmãos. Por mais que você não goste, por mais que você não queira, você não se divorcia deles. Por isso que essa família é referência. A família carnal é a referência maior, por isso. O vínculo social, você se divorcia. Né?
Então, aí nós temos esses dois tipos de família, que é onde a gente vive. E aí a gente vai ter toda essa dinâmica de papéis. Olha lá. E eu não botei todos, viu? Teve alguns que eu falei, não, já chega. Aí já dá para o pessoal ter uma ideia da dinâmica de papéis que isso tudo vai implicar no nosso amadurecimento espiritual. Gente, a gente é pai, a gente é mãe, a gente é filho, a gente é filha, a gente é neto, a gente é neta, a gente é avó, a gente é sobrinho, a gente é tio. E o que é que isso tem a ver comigo, com vocês, enquanto espíritos imortais que somos? Essa é a pergunta. Deu para entender? Esses são os papéis. Mas, e eu, como espírito imortal, como é que eu me vejo nesse papel aí? E qual é o que eu tenho mais dificuldade? Tem algum papel desse que eu tenha mais dificuldade? Ou eu tiro todos de letra? Eu tenho dificuldade de ser irmão, de ser irmã? É um papel difícil. Papel difícil, irmão e irmã, gente. Muito difícil. Que, às vezes, o nosso irmão, a nossa irmã, são pessoas completamente distintas, embora tenha saído do mesmo lugar, do mesmo útero, como ele falou, né? Mas a conjunção com o espermatozoide deu outra pessoa totalmente diferente de mim. E depois ele é um espírito, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é um espírito. E se ele é um espírito, ele é diferente de mim. Ponto. Olha a primeira reflexão. Se ele é um espírito, se ele é uma pessoa, ele é diferente de mim. Por quê? Já dá para o ciclo básico responder? Diga. Olha, eu vou um pouquinho na origem da sua colocação, ou do que está ali. Dificuldade. Eu acho que a dificuldade, quando se trata de duas pessoas da mesma idade, e melhor, dois adultos, essa palavra dificuldade, ela já não deveria se aplicar, porque teria que haver a aceitação e a compreensão disso que você terminou de falar. São dois, o que não quer dizer abandono, o que não quer dizer alheiamento. Mas você é assim porque você é assim, eu sou assim porque eu sou assim. Isso não pode me trazer dificuldade. Em algum momento, desgosto. Em outro momento, aceitação. Não, mas o que eu perguntei foi o seguinte: por que ele sendo ou ela sendo uma pessoa, um espírito, ele é diferente de mim? Porque o espírito é singular e único. O espírito é singular e único. Não existe dois iguais. Deus, nesse ponto, ele é de uma sabedoria enorme. Professora, desculpa. Deixa eu só terminar o raciocínio. Certo? Nós somos únicos. Cada um de vocês é uma individualidade espiritual. Uma individualidade espiritual, que eu estou chamando, hein? Não é individualidade social, não, é individualidade espiritual. Nós somos únicos. Então, ela nunca vai poder ser igual a mim. Pode ser parecida em alguns aspectos, mas nunca vai ser igual a mim. Então, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu tio, meus filhos, nunca podem ser igual a mim. Nunca. Por isso que eu sou única e ele é único. Nós podemos até
de vez em quando, gostar da mesma música, gostar da mesma comida, gostar da mesma profissão, quem sabe, mas nós somos únicos. Diga. Ah, tem Osana. Esqueci de você. Desculpe. Tranquilo. É interessante que a senhora abordou uma coisa aí, para a qual eu me atentei, no seguinte sentido. O fato de termos saído do mesmo ventre não quer dizer absolutamente nada, porque considerando essa individualidade do espírito. Agora, veja, eu sou a mais velha e tenho mais 3 irmãos, né? Um rapaz e mais 2 moças. E nós tínhamos um relacionamento extremamente afetuoso e respeitoso, até que começaram a surgir os agregados, cunhados e cunhadas. Eu passei a desconhecer o meu irmão e a minha terceira irmã. E eu disse assim, meu Deus, o que é isso? É uma outra personalidade. Então, veja, eu estou mencionando isso porque esses que surgem também e se agregam ao núcleo familiar, claro, trazem históricos de reencarnação, claro, e vêm para dar uma sacudida na gente, claro, de uma forma nem sempre confortável, nem sempre. Então, a senhora falou, são diferentes, são. E, somado a essas experiências de cunhado e cunhada, a coisa fica muito mais complexa. Pois é. Então, mas assim, tem que ser assim, viu? Porque senão a gente não caminha. Tem que ser assim, porque senão a gente não caminha. Já pensou se tudo fosse certinho? Ia ser muito chato, gente. Muito chato. Onde ficava o desafio? Se o que o espírito quer é desafio para ele evoluir, se tudo for muito certinho, não serve, não. A gente não vai gostar. Mas, sim, complicado é. As relações são complexas, sempre. Os relacionamentos são complexos. E vou lhe dizer uma coisa, viu, Osana? Quanto mais você evoluir, mais complexos ficam os nossos relacionamentos. Estava conversando bastante ali com o Ricardo sobre isso. Diga. Não, tem... É só para... Bruna. Isso. Tem Bruna. É que eu sou quadrigêmea e eu posso afirmar. Quadrigêmea? Você não falou isso logo. Que maravilha. Quadrigêmea. Não. Quadri? Não, sou eu. São 4. Mas elas já vieram aqui, já convidei as 2 para assistir a palestra de Adenauer. E somos mulheres completamente diferentes. Temos gostos em comum, mas cada um é de um jeito, se veste de um jeito, fala de um jeito. Então, mas fisicamente vocês são parecidas? 3 são de uma mesma placenta. Então, eu e mais 2 somos parecidas. A 4ª, ela é bivitelina. Aí ela é totalmente diferente. Que lindo. Vou tentar. E é uma relação de amor e ódio. A gente se ama e se odeia na mesma intensidade. Faz parte. Briga, faz as pazes, Faz verdade, parte. é isso mesmo. Faz parte. Amor e ódio. É o outro lado da moeda. Entendeu? Faz parte. Está tudo certo. Augusto. Augusto quer falar. Rápido, viu, Augusto? Olha, a gente está falando de vida acima de tudo. E o espírito é individual. Mas o que eu vou trazer, o princípio espiritual que, aspas, habita os animais, em escala mais superior, não sendo individualidade, pelo menos quando eles desencarnam, sendo um princípio. Porque a colega falou quadrigêmeas. Quem já criou cachorro?
e vê uma ninhada de 8 cachorros, cada um pequenininho, com 1 mês de idade, tem um comportamento diferente. Às vezes, 2, 3 se agrupam, um está sozinho, um é brigão, o outro é brincalhão. O princípio espiritual já traz essa individualidade nesse aspecto? Traz como semente, né? Como possibilidade de... Porque são gênios, entre aspas, os animaizinhos. Se assim não fosse, diferentes. a gente não se individualizaria. Repare, na sua pergunta tem resposta, né? Se não fosse, se não trouxesse já o princípio o princípio espiritual, se ele não trouxesse dentro de si, que a gente nem pode falar assim, né, gente, do princípio espiritual, mas para ficar pedagogicamente mais claro... Não todos seriam iguais. Todos seriam iguais, exato. Ele já traz em si as possibilidades da individualização. E aí a gente vai se individualizando, né? O ser humano se individualiza. Ok. Então, vamos agora ampliar esse conceito de família, que é a família espiritual. A gente, às vezes, confunde família espiritual com família de espíritos. É coisa diferente. Todos somos espíritos. Na nossa família, todo mundo é espírito, mas, às vezes, a sua família carnal não é sua família espiritual. Sua família espiritual pode estar na Rússia, na China, no Japão. Por quê? Porque qual é o vínculo... Se lembra que eu falei? Vínculo consanguíneo, vínculo social, prestem atenção, porque na família espiritual o vínculo é espiritual. É relacionamento construído ao longo da jornada do espírito. O vínculo é permanente. Na família espiritual, o vínculo é permanente, é um vínculo de espírito com espírito. Eu posso ter na minha família carnal até algumas pessoas que são da minha família espiritual, mas posso não ter. Entenderam? Pode passar assim. Sim, claro, pode. Até porque nasceram todos. Pode. Isso pode acontecer. Certo? Então, são vínculos permanentes. Porque o vínculo social desaparece. O vínculo consanguíneo também desaparece. Quando Isolda for desencarnar, o vínculo social meu desaparece. Eu fico na lembrança só da pessoa, deixo de ter carteira de identidade, deixo de ter CPF, né? Deixo de ser sogra. Todos os vínculos sociais que eu estabeleci desaparecem. E os vínculos consanguíneos também. O filho que eu tenho hoje, o espírito que está com meu filho hoje, em minha outra encarnação, ele não pode nem existir. Entenderam? Ele hoje está meu filho. Ela hoje está minha filha, que são as pessoas que eu mais amo na vida, digamos, nessa encarnação. Mas na minha próxima encarnação, eles podem não estar presentes na minha encarnação. Entende o que eu quero dizer? Eu posso vir para uma encarnação e eles dois não estarem presentes. Então, o vínculo consanguíneo também desaparece. Ou eles podem até vir, mas não como filho, como amigo, como irmão, como sei lá o quê. Ou podem não vir. Eu posso ter uma encarnação inteira, mais 80, 100 anos, sem eles. E, no entanto, nessa encarnação, eles foram pessoas, espíritos importantíssimos para mim. Estão entendendo o que é vínculo espiritual? O vínculo consanguíneo desaparece, o vínculo social desaparece. O vínculo espiritual ele é permanente, porque ele é construído
no plano espiritual. Diga. Partindo desse princípio, eu queria saber o seguinte, a gente pode incluir pessoas ao longo da nossa trajetória espiritual nessa família espiritual? Podem aparecer pessoas novas na nossa família espiritual? Já que... Pode. Você falou agora, que... repare, esse vínculo não vai ser construído aqui, nessa encarnação. Não? Porque ele vai ser construído em várias encarnações. Tipo, eu posso conhecer uma pessoa nessa vida e nessa vida eu perceber que, de repente, eu quero que ela faça parte da minha família espiritual. Nessa vida, ela não vai passar a Isso eu não sei. Aí eu não sei lhe responder. Que aí vai depender de você, vai depender dele e vai depender de um contexto que eu não tenho a menor ideia. Respondi? Não. Sim, não. Entendeu? Porque, por exemplo, eu gostaria muito que as pessoas que eu mais amo na minha vida, meus filhos, meus netos, eu gostaria muito que na próxima encarnação eles estivessem comigo, né? Para eu estar ali abraçando. Não, mas não vão estar. Né? Mas eles podem não estar. E eu tenho que me preparar para isso. E tenho que aceitar isso. Percebem? Eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que refletir nisso. Porque é um dado de realidade, não é uma fantasia, é um dado de realidade. Vocês já se perguntaram alguma vez assim, quem é meu filho ou quem é minha filha? Aqui tem vocês, eu sei que tem filho, mas deve ter aqui muita gente que tem filho. Já se perguntaram? Quem é meu filho? Quem é ele? Você não conhece ele, você não sabe quem é ele. Qual é a história de vida dele? Você não sabe. Quem foi ele em 1500? Índio no Brasil ou português que veio da caravela com Pedro Álvares Cabral? Quem era ele em 1500? Quem era ele no século I? Era romano? Percebem que a gente não sabe quem é o filho da gente, e nem tampouco quem é o pai da gente, nem tampouco quem é a mãe da gente? Estou botando minhoca demais na cabeça de vocês? Hein? Ela está se bem assustada. Mas é isso, gente. Se a gente é espírito imortal, é assim que a gente tem que refletir. Meu filho está meu filho. Minha mãe está minha mãe. Meu pai está meu pai. Nessa encarnação, que tem princípio, meio e fim. Por exemplo, eu mesmo costumo dizer que eu estou na fila do café já. Eu costumo dizer, pô, já estou na fila do café. Pela minha idade, eu fico dizendo, estou na fila do café. Então, a encarnação tem princípio, meio e fim. Ela acaba. Vai chegar um dia que Isolda não vai estar mais aqui dando aula mesmo. Certo? Então, os vínculos desaparecem. Todos. E quando eu voltar, sabe lá onde, com quem... Posso voltar na China, na África, né? Sei lá onde. Se disser assim, você escolhe, eu não vou escolher nem China, nem África. Vou escolher o quê? Brasil, de novo. Acho que o Brasil é um lugar legal para a gente viver. Né? Mas será que eu venho para o Brasil? Não sei. Vai depender de tantas variáveis. Né? E com quem eu vou... No meu campo energético, eu vou trazer quem para esse campo energético? Não sei também. Diga. No meu caso, por exemplo, não seria essa questão da família espiritual, não caberia o fato de 4 pessoas terem escolhido nascer na mesma barriga, no mesmo dia, não seria um laço espiritual muito forte? Não sei.
Eu não sei. Aí a gente tem que saber a história de vocês. Aí só quem pode responder essa pergunta são vocês mesmas. Não sei. Tipo assim, não há estudos que explicam a vinda de gêmeos, quadrigêmeos, pode etc. ser, mas não poderia ser também pessoas que precisam viver uma experiência juntas? Nós vamos voltar ali, vamos nos ajudar? Não sei. Aí eu não sei lhe dizer mesmo. E acho que nem bola de cristal lhe responderia. Entende, gente? Então, essa é a família espiritual. E ela tem comunhão de valores ou de objetivos para o sentido da vida. Então, é um vínculo que transcende o biológico, que transcende o social. Entendeu? Por isso que é difícil eu responder sua pergunta. Que está além, transcende o biológico, transcende o social. Está em outro plano mesmo, de fato. Você me olhou assim como que se não tivesse entendido. Família espiritual, então, é uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados. Olha a diferença. Que mesmo desencarnada, a família espiritual está na sua rede. Entenderam? Que, através de convivência, se responsabilizam a executar projetos comuns através da fixação de vínculos afetivos e espirituais. Essa definição é de Adenauer. E ele repetiu isso sábado agora. Sábado agora ele repetiu. Família espiritual, ele até fazendo a diferença. Né? Família espiritual é uma família que os vínculos são afins. É uma questão de afinidades. São espíritos que pensam igual, que têm uma ética igual. E que se juntam para um determinado projeto de evolução do outro. Entendido? Dúvidas, perguntas? A gente está quase terminando a aula. Então, gente, em que família nós nos encontramos? Em que família vocês se encontram? Pergunte isso, bote eu. Tire o nós e bote eu. Faça a pergunta assim, em que família eu me encontro? E qual é a oportunidade que essa família está me dando para o meu crescimento espiritual? Seja como aprendiz, ou seja como mestre. Porque é uma mão dupla. Eu aprendo, mas eu ensino. E, às vezes, filhos ensinam a pais. Netos ensinam a avós. Certo? Se a gente for nessa de espírito evoluído, você pode ter um neto que é mais evoluído que você. E ele vai lhe ensinar. É só você ficar atento. Abrir, sua escuta. Ele vai lhe mostrar caminhos que você não estava vendo. Então, em que família você está? E que oportunidade você está perdendo ou ganhando nessa família? Porque se eu não me coloco, eu perco essa oportunidade. Se eu me coloco, se eu vou aprofundo essa pergunta,
eu me encontro, eu amadureço. Aí a gente estava conversando, eu e Ricardo aqui no intervalo, não foi, Ricardo? É fácil? Não. Não é fácil. Tem coisas que a gente quer não ver, tem coisa que a gente vai dizer, mas eu faço isso? Não, de jeito nenhum, mas faz. Né? Então, assim, quando a gente criar esse observador, que é um observador que é você mesma, observando você mesma, né? Aí é um exercício. Um exercício de viver como espírito. Viver como espírito pressupõe vários exercícios. E um é esse, você ficar se observando, você ficar se perguntando, se indagando. Né? Então, se você está como observador, essa é uma pergunta. Que família é essa que eu estou dela? Foi escolhida por mim? Ótimo. Não foi escolhida por mim? Ótimo também. Mas o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim aprender aqui? O que é que eu posso ensinar aqui? Por que é que essa pessoa da minha família é tão desafiante para mim? Por que meu cunhado é tão desafiante para mim? Né? Porque minha cunhada é tão desafiante para mim? Porque esses desafios, é nesses desafios que está a chave. Eu vou até... Você quer uns minutinhos ou eu vou até 20, 30? Ok. Certo? Porque isso é o que é importante. Né? É a gente se achar, a gente se autoconhecer. E o autoconhecimento nos leva a essa viagem interna. Eu vou jogar aqui uma coisa. Jogue, pode jogar. Para a gente refletir um pouquinho. Diga. Dentro dessas convivências diversas, né, que a gente tem, irmão com irmão, amigo com amigo, sei lá, mulher com marido. Tem amigos que são irmãos, né? Então, assim, e tem também momentos que a pessoa prefere desistir da outra. Isso é, assim, até de um irmão mesmo, de um pai, de uma mãe, mãe de filho, pai com... Apesar de ter esse vínculo consanguíneo muito forte, tem momentos que uma pessoa, um personagem que tem essa função aí, em vez de continuar evoluindo junto, desiste do outro. Né? Sim. Agora, o que é que você precisa ter? Você precisa ter consciência dessa desistência. Certo? Assim, ter consciência, isso ser algo consciente. Não é você abandonar porque o desafio é tão grande que eu não consigo estar nele. Sim, porque você não quer mais. Sim, mas você tem que ter bastante consciência desse não quero estar mais. Porque essa pessoa não lhe auxilia no seu desenvolvimento espiritual, perfeito. Né? Porque a gente, às vezes, tem que dar os nossos limites. Né? Então, se eu pauto a minha vida com determinados valores, e isso é um valor para mim, né? Muitas vezes você tem realmente que dizer, olha, fulano, não dá mais. Né? Aqui não dá mais, porque meu valor não me permite isso. Né? Agora, a gente tem que ter consciência. É isso que eu digo, não fazer algo inconsciente. Assim, no momento de raiva, né? Que é o impulso, não fazer no impulso. Você tem bastante consciência, está bem consciente do que é que você está desistindo, do porquê você está desistindo e do para quê, que é o mais importante, não é nem o porquê, é o para quê eu estou desistindo. E continuar a sua vida. E não levar sentimento de culpa porque desistiu. Porque se tiver sentimento de culpa, aí não valeu nada. Tem que ser algo bem consistente, consciente, entendeu? Do que você está fazendo.
Ela não... É só uma pergunta baseada no que ele falou. Só para não perder o fio da meada. Diga. Desculpe. Isolda, quando a gente tem esses relacionamentos, essas situações de você, por algum motivo, você desistir, mas a vida, querendo ou não, faz com que você venha a trazer essas situações, porque você pode não aprender, por exemplo, com seu pai. Você vai e começa a aprender com o marido, ou você não aprendeu com nenhum dos dois, você vai aprender com o chefe. Me veio isso na cabeça. Foi por isso que eu disse a ele que ele tem que ter bastante consciência. Eu não sei se ele entendeu isso. Tem bastante consciência do que eu estou desistindo, do porquê eu estou desistindo, e mais, para quê, que é o mais difícil, eu estou desistindo. Para quê? Porque a vida é um ciclo. Porque senão volta. Vai aprender de alguma maneira. O que ela quer dizer a você é o seguinte, porque se a desistência não é o para quê e o porquê, volta. Aí você vai viver de novo. Afinal de contas, para que existe a reencarnação? Não é para você aprender? Foi por isso que eu coloquei que o para quê é o mais importante. E é o mais difícil. Porque toda essa aula é essa ali. Ó. Qual a oportunidade? Para que eu encarnei? Essa é outra pergunta. Qual é a oportunidade que essa encarnação está me dando? Qual é a oportunidade que eu estou tendo como espírito nessa encarnação? É de ser avó? Não, não é. De ser professora? Não, não é. É mais. É muito mais do que isso. É de ser médico? Não, não é. É de ser advogado? Não, não é. É de ser pai? Não, não é. É mais. É tudo isso e mais. Tudo isso, ser pai, ser médico, ser avô, ser tio, e muito mais. Qual é a oportunidade de crescimento, de amadurecimento que eu estou tendo nessa encarnação? E eu devo essa encarnação ao meu pai e minha mãe, hein? Olha a gratidão que eu tenho que ter por eles. Qual é a oportunidade que a vida está me dando, ou que a misericórdia divina está me dando? Certo? Essa é a grande pergunta. Cada encarnação é uma nova chance para atualizar relações e aprimorar habilidades e conhecimentos. Não se trata de uma repetição, mas de uma nova vivência na dimensão espaço-tempo. Seu aproveitamento pode ser melhor na medida em que o espírito se percebe como condutor da sua vida, a qual ele tece junto com Deus. Então, a encarnação é um presente divino. E o que é que eu estou fazendo com ela? Diga. Até que ponto? Pegando um exemplo claro, você tem um irmão e uma cunhada. Esta cunhada foi uma escolha dele. Obviamente, essa pessoa, como espírito, pode estar ligada a mim. Mas também pode ser um mero circunstante na minha vida. Não ter vínculo nenhum comigo, apesar do título cunhada. Não é verdade? Não necessariamente eu terei um vínculo família, além do social, com essa pessoa, correto? Correto. Agora, lembra o seguinte para você, certo? Mas só que eu digo que é correto, tudo bem, mas lembre o seguinte: ninguém aparece na sua vida à toa. Sim, sim, foi escolha dele. Foi escolha dele, correto.
Mas ninguém aparece na sua vida à toa. Até seu vizinho não é à toa. Viu? Gente, nós somos uma rede espiritual. Né? Uma rede aí. É uma teia, exatamente. Você disse tudo, você disse a palavra-chave. É uma teia. Então, viver como espírito não é fácil, mas tem que ser. Só assim é possível a gente amadurecer espiritualmente. Que mais? Mais alguém? Bom, gente, aqui é a minha bibliografia, o que é que eu estudei para trazer para vocês, se vocês quiserem aprofundar, né? Adenauer, Psicologia e Espiritualidade. O livro, vocês vão pegar esse livro de qualquer jeito, que é o livro do ciclo 2. Vocês estão indo para o ciclo 2, esse é o livro do ciclo 2. Né? Evangelho e Família, é um livro fantástico, maravilhoso isso. Nos dá essa dimensão de família que eu coloquei aqui para vocês. Evangelho e Família. Reencarnação, Processo Educativo, todos três, ainda tem mais um de Adenauer, Mito Pessoal e Destino Humano. Depois tem um de Joana de Angeli, psicografado por Divaldo, que é Família, o nome é Família. Hermínio de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Bom, e os nossos livros básicos, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Esses foram os livros que a gente estudou para estar aqui conversando com vocês. Mais alguma coisa, mais alguma colocação? Eu gosto muito das colocações de vocês, porque acho que enriquece bastante a nossa aula, né? Assim, espero que eu tenha contribuído. Estou terminando agora. Pode? 10 minutinhos. Eu espero ter contribuído para que vocês saiam daqui refletindo sobre aquela grande pergunta, né? Qual a oportunidade que a minha família, seja ela gerada, seja ela constituída, né? Qual é a oportunidade que ela está me oferecendo de crescimento espiritual? O que é que eu posso crescer espiritualmente? Quais são as habilidades, nas palavras de Adenauer, seria assim, quais são as habilidades que eu posso adquirir nessa família? Talvez a gente não tenha assim, essa consciência tão clara. É tal habilidade, tal habilidade, tal habilidade. Talvez a gente não tenha assim, né? Que às vezes falar em habilidade, às vezes, é meio complicado. Mas, assim, pelo menos verificar. Isso aqui é um desafio. Isso dá para a gente identificar, não dá? Claro. Isso aqui é um desafio. Esse irmão aqui é um desafio para mim. O que é que eu posso fazer, dentro desse relacionamento? Há algo que eu possa fazer, algo que eu possa amparar, que eu possa conversar, né? Não é o outro, é você. Né? Seja a mudança que você quer que aconteça, tem que começar com você. Certo? É o pai, é a mãe, o enfim. Né? E e quando. Aí você está no outro. Aí você traz essa pergunta para você. E eu? E eu, enquanto pai, estou como? Porque eu estou pai nessa encarnação. Eu estou mãe nessa encarnação. E como é que eu estou mãe nessa encarnação? Aí dá para fazer um exercício e escrever. Eu sou uma mãe cobradora, eu sou uma mãe permissiva, eu sou uma mãe que não sabe dizer não, eu sou uma mãe que só sabe dizer sim, eu sou uma mãe que não abro, né? Não faço nenhuma tolerância, sou completa. Isso aí dá. Né?
Talvez não dê para saber qual é a habilidade, mas saber o que é que está acontecendo, a gente pode saber, né? O exercício. E eu, filha, como é que eu estou como filha? E aí você vai respondendo, vai fazendo esses exercícios, você vai mergulhando em você e vai se autoconhecendo, e a família passa a ter uma outra referência para você. Bom, gente, espero ter conseguido isso. Boa noite, bom São João.